queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 7, verso 37. Amém? João 7, 37. Vamos lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, tu já tem falado antes mesmo, Senhor, de estarmos aqui. O Senhor já estava ministrando, meu Pai, através do louvor, meu Pai, da dança, Senhor. O Senhor, meu Pai, já estava falando, meu Pai, através da palavra de abertura, da dízimo e oferta. Senhor, continua falando conosco, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Pai. Que seja uma noite de transformação, meu Pai, que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto, o capítulo 7 é um capítulo um pouco extenso, né? E eu procurei me atentar mais para esse verso, que depois no final a gente vai estar lendo novamente. E é um capítulo onde fala bem no início que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Para não ficar muito vago, essa festa, né, que cita aqui no início do capítulo, vai falar que era a festa de tabernáculos, a festa que recentemente a gente comemorou aqui na igreja. E glória a Deus pela pastora que explica muito bem a respeito de tabernáculo, a festa da colheita, que simbolizava muito para eles a dependência de Deus. Eles, na festa de tabernáculo, eles reconheciam a dependência que eles tinham de Deus. Então ela era feita durante 7 dias. E aí nesse último grande dia, Jesus ele se levantou de pé e fez esse discurso. E o que me chama bastante atenção é que no início, a Bíblia vai falando nesse capítulo 7, que os irmãos de Jesus não criam nele. E aí os irmãos de Jesus, eles viram para ele e falam com ele a respeito dele subir a Jerusalém para ir a essa festa. E eles falam para Jesus, não há quem queira ser conhecido, não há quem queira que seja manifesto e fique fazendo essas obras que o Senhor faz em oculto. Vai a Jerusalém, vai à festa e manifesta o que tu tem feito ao mundo. Mas Jesus, sabiamente, e uma das coisas que mais me impressiona em Jesus era a capacidade dele ter todo o poder, ter toda a autoridade, ele poder fazer, mas só fazia na hora que o Pai falava. E isso é uma coisa que a gente precisa ter, o discernimento espiritual para entender que não é porque Deus derrama coisas sobre nós que nós podemos fazer o que queremos, não. É ao contrário. É quanto mais é derramado, mais é cobrado. Então há uma responsabilidade, não é simplesmente pregar uma palavra, não é simplesmente ter um bom discurso, um bom intelecto, não. É ter o discernimento de que cada vez que Deus te entregar algo, isso é uma responsabilidade no mundo espiritual. A gente está lidando com vidas, não é uma brincadeira. É a palavra de Deus que está sendo pregada. E aí Jesus, ele certamente conectado com o Pai, eles eram um, e Jesus naquele momento vira para eles e fala: não é chegada a minha hora, eu não vou ainda para essa festa. Vocês podem subir. E aí aqueles homens sobem, os irmãos de Jesus vão à festa, e a Bíblia relata, né, nesse capítulo, que Jesus logo em seguida, ele decide subir a Jerusalém, ele decide ir à festa. E eu acho até um pouco engraçado, porque é um versículo logo depois, Jesus ele decide ir. Então até então ele falou que não iria, e agora logo em seguida ele fala: não, agora eu vou. E ele vai sozinho. A Bíblia vai relatar que ele vai em oculto, ele não se revela. Ele vai a essa festa e ele não se revela, e ele vai simplesmente escondido. E durante essa festa já havia grande murmuração entre os judeus, entre os fariseus da época, porque o nome de Jesus já era citado. Então muitos falavam: ele é bom, ele pode ser o Messias. E outros falavam: não sei se ele é o Cristo. Muitos não. A Bíblia relata que muitos não falavam alto, porque tinham medo dos judeus, tinham medo do que eles poderiam fazer. E naquele momento ali, Jesus, ele mais na frente, ele traz esse discurso aqui para a gente. E quando fala isso de quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, e é uma noite de oportunidade, eu queria que a gente voltasse um pouquinho a nossa Bíblia no mesmo livro, um pouquinho mais atrás, para falar um pouquinho sobre a mulher de Samaria. João capítulo 4, abre lá comigo.
Vou ler a partir do verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e outra vez foi para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ao caminho junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus a ela: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de comer a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Até aqui. Jesus, ele chega para essa mulher, cansado da viagem. A Bíblia fala que era necessário passar por Samaria. E isso eu acho impressionante. O propósito de Deus, ele é específico, ele é claro, ele é reto. Jesus, ele e os seus discípulos vão à cidade comprar comida, mas ele vai naquele poço porque ele já sabia que ali haveria uma mulher. E ele dá a ela uma grande oportunidade, a gente vai ver aqui mais na frente. E a Bíblia relata diversas pessoas que estavam à beira do caminho, como o cego também de Jericó, que Jesus chegou e deu uma oportunidade. Jesus, ele sempre está nos dando uma oportunidade, seja para falar do amor dele, seja para manifestar a graça dele, seja para ouvir. Isso que estamos fazendo aqui nessa noite é uma oportunidade. E essa mulher de Samaria, o que me encanta é porque Jesus, ele para aqueles que ninguém quer parar. Ele ouve aqueles que ninguém quer ouvir. E naquele momento, ele parou para aquela mulher e ele falou assim: ei, dai-me de beber, dai-me de beber. E o engraçado é que uma mulher que aparentemente não tem nada a oferecer, um Deus que se faz carne para ela e fala: dai-me de beber. Mas sabe o que eu vejo isso? Ele olha para a gente como a gente não olha para nós mesmos. Ele olha para a gente e já enxerga a fonte. Ele já olha para a gente e vê: eu estou falando, dai-me de beber, porque eu não vou pedir uma coisa que você não tem. Eu estou pedindo porque eu já acredito que o que eu coloquei em você vai frutificar. O que eu coloquei em você vai florescer. Então Jesus pode estar virando para você nessa noite e te pedindo algo, e você se vira na condição de achar que você não tem nada a dar, que você não tem nada a oferecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: todos nós temos algo a oferecer. Todos nós temos algo a oferecer. Não tem ninguém nessa noite que não tenha nada a oferecer, porque aquela mulher talvez seria só mais uma, mas a partir do momento que ele entrou no caminho dela, ele mostrou para ela: ei, você tem algo aí, você só não sabe que você tem, mas você vai descobrir quando você me conhecer. E aí, ele vem dizendo: Jesus respondeu-lhe e disse, e ela disse a ele: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. E aí entra até a palavra que a pastora acabou de ministrar aqui, mesmo sendo rápida, uma palavra de muita sabedoria, que é a passagem que Pedro vê os animais, e aí naquele momento Pedro, por realmente ter aquela cultura ali dos judeus, ele, de certa maneira, ele acaba se precipitando, né? Ele acaba olhando para aqueles alimentos e ele considera aquilo impuro, e o Senhor vira para ele e fala: ei, não faz isso, Pedro, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. E essa mulher, querendo ou não, dentro dela, ela tinha um espírito também de religiosidade, porque era uma cultura. Os judeus não se relacionavam com o samaritano, os judeus não tinham aproximação. Então, quando Jesus, sendo judeu, para falar com uma mulher samaritana, aquilo causa um choque nela, e aquilo causa um choque muitas das vezes em nós, porque a gente está sobre quatro paredes, e glória a Deus por isso, temos a oportunidade de ouvir a palavra, mas tem pessoas lá fora que ainda precisam entrar por essa porta, que precisam ter o contato conosco, que somos a imagem e semelhança de Cristo. E às vezes a gente, por bobeira, não se relaciona com o nosso próximo. A gente não cria relacionamento, porque para nós muito vale criar relacionamento para aquilo que nos convém, não para cumprir o propósito de Deus. E Jesus fazia o contrário. Ele se relacionava sem esperar nada em troca. E quando ele se relacionava para cumprir um propósito, para que o nome do Pai fosse glorificado. Então aqui, ela, querendo ou não, vira para ele e fala: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. E aí Jesus vira para ela e fala: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se você soubesse quem está te pedindo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ele vira para ela e fala: tu não conhece o dom de Deus, tu não conhece a graça, o favor, um Deus que se faz carne, que paga um preço alto, que desce, enquanto muitas das vezes a gente quer bancar de Deus. Ele desceu e se fez homem, o Criador na criatura,
para que nós pudéssemos ter o livre acesso, para que nós pudéssemos ter o véu rasgado, para que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos, agora não mais por um sacrifício ou por N sacrifícios, mas por um só sacrifício, ele santificou todas as coisas, na cruz do Calvário ele despojou todo o principado, toda a potestade, tudo que não glorifica o nome de Deus, ele levou naquela cruz para te dar uma vida, cara, uma vida em abundância. A palavra de Deus fala no livro de João 10:10 que o diabo não vem senão matar, a roubar e destruir, mas ele fala, eu vim para te dar vida, e eu vim para te dar vida em abundância. Não é qualquer vida, é uma vida em abundância. Vou beber um pouquinho de água porque minha boca está seca, perdão. Amém. E aí, vamos continuar aqui o texto. Disse-lhe a mulher, Senhor, não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Voltar para o 11 aqui. Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água da vida? Aí está uma dificuldade minha e sua. Repara que a gente está sempre procurando as coisas exteriores. Essa mulher também olhou para Jesus e procurou algo exterior nele. Ela olhou para ele, né? Vamos supor que eu estou com um microfone. Então, o microfone, querendo ou não, tem uma função. Fazer com que a minha voz se propague de uma maneira maior. Então, se você me vê com um microfone, você já vai ter a dimensão de que eu estou falando. E através do microfone, a minha voz se propaga. Ou seja, com o que eu estou na mão, você já pode olhar para mim e perceber o que eu vou fazer. E aquela mulher estava diante de um poço. E ela olhou para aquele poço e viu que Jesus não tinha nada na mão. Como é que você vai tirar água? Como é que você vai me dar de beber? Tu não tem nada aí para tirar, né? Ela não falou dessa forma, eu estou fazendo uma conjectura. Porque ela olhou para as coisas de fora. E os nossos olhos, muitas das vezes, ficam focados nas coisas de fora. E eu quero falar uma coisa para vocês nessa noite. É uma palavra que eu não estou pregando, é uma palavra que eu estou vivendo. Buscai o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está na hora da igreja acordar, despertar para as coisas internas. Chega de buscar as coisas de fora de fora vão vir, vão acontecer. A oportunidade vai chegar no tempo de Deus. Mas se você tiver o entendimento, cara, que a maior oportunidade é você ter o livre acesso a Ele, é você chegar no teu quarto, é você chegar diante dele, se rasgar, não mais rasgar suas vestes, mas rasgar o teu coração, porque a Bíblia fala que ele não precisa mais de sacrifício, mas um espírito quebrantado o Senhor não rejeita. E quando você se coloca diante dele quebrantado, abrindo o teu coração, falando, Senhor, minha dificuldade é essa daqui, meu Pai, Senhor, eu estou com um problema nessa área. Deus não tem problema com a verdade, porque Ele é a verdade. Deus tem problema com o engano. Para de tentar fazer uma oração ao qual vai agradar os homens. Não chega diante de Deus do seu jeito, da sua forma. Abre o teu coração para Ele e fala, Senhor, eis-me aqui, não estou conseguindo, está difícil. Mas se você falar a verdade, em cima da verdade Ele trabalha, em cima da verdade Ele liberta, em cima da verdade Ele cura, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus respondeu-lhe e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Ou seja, Jesus vira para ela e fala, ei, você está procurando uma água que vai matar a tua necessidade momentânea, você está procurando algo que vai matar o seu momento, e não é isso. No livro de Amós, capítulo 8, a partir do verso 11, diz que virão dias de fome e sede, mas não é qualquer fome de comida nem de bebida, mas é uma fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Em Eclesiastes também vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe algo dentro de mim e de você que clama pela eternidade. Por isso que você pode buscar todas as coisas fora, cara, mas se a palavra de Deus não tiver aí, não adianta nada, vai ter sempre um vazio. Sabe por quê? Porque esse vazio é do tamanho de Deus. Você precisa de Deus, você não precisa de outra coisa. Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. É isso que nos anima, cara, é acordar de manhã e entender, eu posso ver Cristo na pastora, eu posso ver Cristo no pastor, eu posso ver Cristo no Fabinho, no Gabriel, é isso que me anima, Cristo em mim e Cristo em você.
É essa a diferença. O Espírito Santo não é só uma promessa, ele é uma realidade. Ele está aqui agora, ele está curando, ele está libertando. Enquanto a palavra vai sendo pregada, coisas no teu interior estão mudando. Eu não tenho capacidade para alcançar, mas o Espírito que penetra todas as coisas, ei, ele está indo aí na tua cadeira, no teu lugar, e ele está palestrando contigo, porque é assim que o Senhor faz. O Senhor, ele toca no interior do homem, transforma o homem, restaura, cura, liberta, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha sede e não tenha que tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: e isto disseste com verdade, porque teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Essa parte me choca porque talvez vocês já devem ter ouvido isso que eu vou falar agora. Aquele momento, aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava, na verdade, não era o marido dela também. Jesus, ele vem como esposo, como o 7º daquela mulher, o número da perfeição. Ele se apresenta para ela agora como: ei, talvez você teve muitos homens, talvez você teve muitos, mas agora eu sou o perfeito. Eu vou fazer aquilo que homem nenhum fez. Você talvez procurou muitas coisas nos homens, mas eu estou te falando, eu sou o esposo perfeito, e eu vou preparar você para mim. E ele estava dizendo isso para ela nas entrelinhas. E aí, logo em seguida diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus é espírito, e importa que o que adorem em espírito e em verdade. Isso me chama bastante atenção, porque quando não temos um entendimento ainda da palavra, achamos que é no templo, achamos que é na nossa casa, achamos que é no nosso quarto. É óbvio que tem lugares específicos que a presença de Deus se manifesta, porque a palavra de Deus fala: prepara um lugar para mim e eu vou visitar ali. Então esse lugar é óbvio, pode ser um lugar físico, um lugar onde todos nós temos que, parece que Deus fala mais ali do que em outro lugar. A casa de Deus é um desses lugares. Por quê? Porque nós nos unimos, nós chamamos a presença dele. Mas posso te dizer uma coisa, não vai escandalizar? A partir do momento que todos saem por essa porta, o Senhor não está mais aqui, porque o Senhor vai com você, o Senhor mora aqui, Ele não mora no templo, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você, e é esse entendimento que a gente precisa alcançar, porque aquela mulher naquele momento, ela estava querendo algo exterior, e o Senhor estava falando para ela: agora essa fonte está dentro de você, você vai sair do culto, você vai sair com essa fonte, para onde você for, você vai levar isso com você. E ela estava falando: mas agora eu adoro aqui, eu adoro lá. Ele estava falando: não, adora em espírito e adora em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque não tem como adorar a Deus debaixo de mentira. Não tem como adorar a Deus debaixo de fingimento, não dá, gente. É debaixo de verdade, de verdade. E incrível que a gente fica constrangido, a gente acha que Deus não sabe dos nossos pensamentos, que Deus não sabe das nossas intenções. Por isso que eu sempre digo, não adianta um bom discurso, não, se não tiver alinhado, nada vale. Sabe qual é a minha maior preocupação diante do Espírito Santo? Nunca vai ser talvez as pessoas virarem e falar: nossa, glória a Deus, uma palavra, a gente recebe isso é muito bom. Mas a gente tem que estar sempre pronto para que a gente não venha cair em cima do que a gente prega. O apóstolo Paulo falava isso. Então o perigo não são os elogios, não são as críticas, porque o nosso coração não está focado nisso. Mas o nosso coração tem que estar preso. O que o Senhor está pensando de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque o Senhor vai nos contemplar quando o homem não contempla. Hoje tem muita gente aqui, a gente se conhece, entre aspas, cada um conhece, outros têm mais intimidade com o outro, mas só aquele que conhece você na verdade é o Senhor. E por muitas das vezes, as pessoas, umas elogiam as outras e nem sempre condiz com aquilo que o Senhor está falando. Então o nosso coração tem que estar preso nele.
Então, quando o coração do homem está preso ao Senhor, nada disso te paralisa. Tudo isso serve para glorificar a Deus, porque foi falado no início do culto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seja debaixo de tribulação, seja debaixo de bênção, seja debaixo de qualquer coisa. Vai glorificar o nome de Deus. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem e que se chama o Cristo, e quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o porquê falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ela. Cara, não tem como não se atentar para a parte que ela deixa o cântaro. Não tem como não se atentar para essa parte, porque é uma mulher que foi lá falar com Jesus, a princípio olhou as coisas do exterior, mas agora ela larga o cântaro, ela solta aquela necessidade, ela solta aquela mente pequena, e agora ela vai virar uma evangelista, ela vai cumprir o propósito para qual ela foi chamada, ela vai anunciar Cristo, ela vai pregar Cristo, e Deus está me incomodando para falar, assim como Paulo falou a Timóteo: ei, prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque só você sabe qual é o teu chamado, só você sabe para que Deus te chamou. Então não se envergonhe de falar de Deus, não se envergonhe de propagar esse amor, não se envergonhe de seja num lugar escondido ou num lugar que muita gente está te vendo. Não, abre a boca e prega a palavra de Deus, abre a boca e libera a palavra profética, abre a boca e declara, porque Ele está se alegrando de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre comigo lá no livro de Isaías 44. Aleluia, Jesus. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Lembra que no texto que eu abri, no livro de João, que Jesus fala que se creres em mim, rios de água viva fluirão do interior, e a Bíblia depois vai dizer o quê? E isto ele falava a respeito do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. E aqui em Isaías 44 há uma promessa: porque derramarei água sobre o sedento. Água aponta para a palavra, água aponta para Cristo, água aponta para a purificação. E o Fabinho nem conversou comigo diante do Espírito Santo, e começou falando sobre rios, e a Débora começou ministrando sobre água. E nessa noite tem água de Deus para a sua vida. Tem água de Deus para a sua vida, mas não é qualquer água, é uma água que sara, é uma água que limpa, porque a partir do momento que você crê, esse mesmo rio, essa mesma promessa, ela está sobre mim, ela está sobre você. Muitos aqui talvez já tenham a graça maravilhosa de ter o Espírito Santo morando, fazendo morada, diferentemente de simplesmente um mover ou uma visitação, porque a Bíblia diz em João 16, ela vai dizer que o Espírito, ele vai vos guiar diante de toda a verdade. Então, qual é a semelhança que a gente deve ter de homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Não é simplesmente mover, mas é o caráter. É aquilo que ela manifesta quando ninguém vê. Esses são os homens cheios de Deus. Não são os homens que aparecem muitas das vezes pregando e arrebatando multidões, porque nem sempre o discurso está condicionado com aquilo que o cara é. Mas sabe o que vai dizer que o cara é? A esposa dele, a família dele, aqueles que estão perto, irmão. Porque tem gente que Deus nem te aproxima. Por quê? Porque de longe parece bonito, mas de perto vai mostrar quem realmente é. E Deus está te guardando, Deus está te livrando, porque Deus sabe muito bem quem Ele vai te aproximar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai comigo lá no 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo,
aqui vai dizer o caráter da pregação de Paulo em Corinto, e diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco na fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E isso aqui me chama a atenção porque o apóstolo Paulo, sem dúvidas, foi um dos homens mais letrados que existiu na Bíblia. Foi um dos homens que entendia tudo sobre a lei, tudo que você imaginar. Aprendeu aos pés de Gamaliel, era um homem sábio, inteligente. E Deus pega o apóstolo Paulo para pregar para gentil. Pega Pedro, que era um homem não muito culto, para pregar para os judeus, que era um homem inteligente. Percebe a maravilha de Deus, o contraste de Deus, como Deus ele aproxima a gente de pessoas, às vezes que a gente, mas essa pessoa aqui, e às vezes é a bênção de Deus para a tua vida e você não sabe, porque os nossos olhos contemplam o que está fora e Deus contempla o que está dentro. A gente tem por mania de se relacionar, eu vou repetir isso, de se relacionar para aquilo que nos convém, e não é assim. Temos que ter uma mente de cumprimento, de propósito. Quando você vai cumprir um propósito, não tem eu quero, eu não quero, não, existe obediência. Ele fala, eu obedeço. Ele fala e eu obedeço, porque eu sei que isso traz paz para a minha vida. Não é mais sobre mim, não é mais sobre o que eu vou pensar ou sobre o que eu vou viver, não. Eu sei que se Deus está mandando eu ir, Ele vai me garantir. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo a respeito disso, que a palavra que ele pregava não era uma palavra simplesmente persuasiva, não era um discurso que trazia pessoas através do seu bom falar, não, eram palavras de demonstração de espírito e poder, eram palavras que tinham peso, eram palavras que não saíam da boca do apóstolo Paulo em vão, porque ele tinha a percepção, a certeza de que ele abriu mão de tudo, e foi pregado a respeito de um novo tempo sobre a igreja. E eu quero declarar isso, verdadeiramente há um novo tempo sobre nós, é visível enxergar isso. Há um novo tempo, um tempo de colheita sobrenatural. Há um tempo onde Jesus está falando: ei, tu trabalhou a noite toda, não pescou nada, mas joga do lado direito, Pedro, porque vai vir muito peixe, Pedro, vai vir peixe, Pedro. E quando o peixe vir, Pedro, pode dividir. Por quê? Porque Cristo traz unidade. Quando Cristo entra num corpo, a unidade prevalece. Quando Cristo entra num corpo, não há divisão no corpo, porque Cristo em vós é tudo em todos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. No verso 9, aleluia, abre comigo agora no livro de Apocalipse 22. Apocalipse 22 diz assim: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Vou ler de novo. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono do Cordeiro. Essa palavra, ela tem queimado dentro do meu coração dia após dia, porque essa palavra, ela, querendo ou não, ela traz para mim e para você uma liberdade imensa para você poder tentar, e você não vai conseguir. Não é porque talvez você não queira, mas é porque a mente do homem, ela nunca vai conseguir alcançar na totalidade os pensamentos que Deus tem, porque nós somos muito limitados. Ainda estamos num corpo corruptível. Graças a Deus o Espírito Santo, ele habita em nós, mas ainda é carne. Então há uma limitação em nós, e Deus não tem problema com isso, muito pelo contrário, ele já sabia disso, por isso ele veio. Mas esse texto, ele fala que Deus está mostrando um rio puro da água da vida, ou seja, um rio puro da água da vida. E esse rio, ele não procede dessa terra. Olha de onde esse rio procede. Esse rio puro da água da vida, claro como um cristal, procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
Ei, eu quero dizer nessa noite que aqui hoje existe verdadeiramente um rio. Aqui nessa noite verdadeiramente Ele está dizendo para mim e para você: ei, existe uma oportunidade hoje, cara. Existe uma oportunidade hoje. Talvez o vazio está aí dentro e ninguém está vendo, mas eu já enxerguei. Eu estou te dizendo, existe um rio que procede diretamente do trono do Cordeiro, e esse rio, ele está fluindo aqui nessa noite. Esse rio está te tocando por dentro, cara. Ei, escuta isso, esse rio, ele vai fluir de dentro de você, e quando você menos imaginar, irmão, esse rio, ele vai tocar onde você chegar, porque foi assim com Jesus. Jesus, quando chegou na outra cidade, agora Deus está me lembrando aqui do endemoniado de Gadareno, quando ele pisa na terra, ei, quando ele pisa lá, os demônios já começam a virar e falar: por que tu está me atormentando? Vai ser assim na tua vida se tu crer essa noite. Deus vai te revestir, vai trazer um novo, e aonde você pisar, o demônio vai começar a falar: ei, deu problema, porque quando ele chega, ele toma o território. Porque quando ele chega, ele não só salva vidas, mas ele ganha toda uma cidade, ele ganha toda uma região. Porque, irmão, não há batalha de Deus contra o inferno, a batalha já foi vencida na cruz. Quem tem que batalhar somos eu e você contra a nossa carne todo dia, porque essa carne não vale nada. Todo dia ela vem contra nós, os pensamentos ruins, negativos. É uma luta, é um conflito interno, é uma guerra interior de você falar: meu Deus, me ajuda. Como é que pode? É igual com Pedro. Num dia Deus dá a chave, num dia Deus fala: ei, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Logo em seguida ele vacila e, perdão a palavra, pastor, ele chega naquele momento, e aí Jesus vira para ele e fala: aparta-te de mim, Satanás, que não sabes a vontade de Deus. Somos assim, muitas das vezes, como Pedro, inconstante. Um dia tomo bem, outro dia às vezes não está legal. Mas é a luta, cara, o evangelho é isso aí. O evangelho é tribulação também. Romanos capítulo 5 vai dizer o quê? Romanos, abre lá comigo rapidinho, Romanos capítulo 5. Abre lá, aleluia. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu falei mais cedo aqui que Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Então ele está dizendo isso, a gente se gloria nisso, de ver Jesus nas pessoas. Isso é o que traz a esperança. Mas olha o que ele fala: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ele está dizendo: não se gloria somente quando estiver tudo bem, não. É o que o Mateus falou, se gloria também quando talvez não estiver tudo bem. Por quê? Porque você tem que se gloriar em tudo, não é só quando está bem. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e glória a Deus pelo testemunho, glória a Deus, mas e pelas lutas? E pelas provações? O diabo chegou para Jesus e falou o quê? Jesus chegou para Pedro e falou: o diabo, Pedro, falou para eu deixar ele te peneirar. O diabo me pediu para te peneirar, Pedro, mas eu vou orar, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Em algum momento Jesus virou para Pedro e falou: eu vou orar para te livrar dessa provação aí. Não falou não. Sabe o que ele falou? Eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Tu vai passar por essa tribulação aí, Pedro. Tu vai passar por esse momento. Mas tu está ouvindo o que eu estou falando, Pedro? Tu vai passar. Tu vai passar, tu vai passar. Sabe por quê? Porque vai te peneirar como trigo, vai tirar tudo que não glorifica o nome de Deus, vai tirar todo o restolho, tudo que não presta. E tu está falando: meu Deus, está difícil, meu Deus, está complicado. E é Deus falando para tu não está entendendo o propósito. Deixa o diabo te peneirar, deixa ele martelar. Mas quando isso tudo passar, aí ele vai ter que aturar Pentecoste, você pregando e 2.000 almas se convertendo. Ele vai ter que aturar a glória de Deus se manifestando, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Aleluia. Irmão, para finalizar, eu quero falar rapidamente agora sobre um pequeno testemunho que eu vivi esses dias, né? Eu tinha acabado de voltar de viagem com a minha esposa da lua de mel, e a gente ainda não tinha... Glória a Deus. Aleluia. Enfim, vamos lá. E aí eu cheguei, meu Deus do céu. E aí eu cheguei
E eu ainda não tinha feito minhas mudanças, então acabei voltando para casa da minha mãe. E aí, quando eu cheguei, tinha um rapaz que eu sempre falava com ele de Jesus. Às vezes, ele sempre estava parado próximo da minha porta. E ele, às vezes, ficava com uma latinha de cerveja, bebendo. E, às vezes, eu chegava, falava com ele, falava de Jesus para ele. Tinha outras vezes que Deus me incomodava e eu ficava naquela, meu Deus, vou ou não vou? E acabava não indo. O Fábio conhece quem é. E aí, no dia que eu cheguei de viagem, ele me viu assim, de uma alegria, veio para cima de mim, me deu um abraço. Eu com um montão de mala, cansado, ele me deu um abraço. Ele, fala, meu amigo, como é que você tá? Pô, cara, que saudade. Pô, tu tá sumido, o que aconteceu? Eu falei, não, cara, acabei de voltar de viagem, tá. Aí eu falei assim, pô, eu falei assim, sabe quando a gente, sendo sincero, a gente tem que ser sincero. Eu falei assim, cara, eu tô muito cansado, agora não dá. Eu tô cansado, tava cansado mesmo. Aí eu imaginei assim, falei, cara, depois eu falo contigo, beleza? Dei um abraço nele, falei, beleza, que eu vou entrar aqui, que tem que guardar as coisas, não. Show, amém. E aí no outro dia, a gente veio para o culto, né, cultuar a Deus no culto de terça, foi uma bênção. E a gente saiu do culto e eu estava até conversando com a minha esposa, eu falei, nossa, o culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, tudo uma bênção. Mas não sei, tem alguma coisa aqui dentro de mim ainda que é comigo, é eu e Deus, eu não sei o que está acontecendo, parece que ainda está faltando algo. E aí no meio do caminho eu encontrei um amigo meu de muito tempo, que a gente saía, e aí ele começou a olhar para mim e falou até com a minha mãe, olhou para mim e falou, nossa, ele está mudado, né? Ele está diferente. E aquilo começou a me constranger, e no meio da rua a gente começou a falar do amor de Deus, daqui a pouco ele estava chorando, e daqui a pouco estava palestrando, e só tinha eu e ele ali, cara, e aquilo é maravilhoso, porque se tem uma coisa que eu falo com Deus é me dá um, não precisa de ninguém, só um, para eu cuidar, para eu orar, não preciso de muito, preciso de um, a gente precisa cuidar de um quando ninguém está vendo, porque é assim que Deus faz, e eu estava ali com ele naquele momento. E aí eu entendi, eu falei assim, caraca, glória a Deus, era por isso, tá vendo? Faltava esse um, e aí o Espírito Santo começou realmente a ministrar e palestrar comigo a respeito das promessas e das coisas que ele falou a respeito da minha vida, também disso, de ter um clamor gritando dentro de mim pelas vidas, pelas almas, pelas ruas também, porque era um lugar onde eu sempre fui muito criado, acabei realmente frequentando muito a rua. E aí, rapidamente, para finalizar, aquilo tudo aconteceu e eu fiquei muito feliz, mas esse ainda não era o cara que me encontrou lá da viagem. Quando eu cheguei em casa, meu pai me mandou uma mensagem, falou, ficou sabendo, o Marquinho faleceu. E, cara, na hora eu estava com uma alegria tremenda, porque o Espírito estava me mostrando que era isso que ele queria de mim sempre. É isso que eu quero de você, Gabriel. Você pode ir para todo lugar, mas você tem que ter o amor por um sempre. Você tem que ficar com aqueles que eu te colocar, que talvez como uma mulher de samaritana que não tem nada a oferecer, mas tu tem que cuidar como eu cuido de você. Você tem que amar como eu amo você. Você tem que dar o melhor para ele, independente se ele vai te dar o melhor, porque não se trata de você, se trata de mim. É do amor e da graça que eu derramei sobre você. Você não está fazendo nada além do que eu faço por você. E aquilo começou a me constranger, e quando meu pai falou, o Marquinho morreu, eu só pensava eu entrando e falando, depois eu falo contigo. E realmente eu estava cansado. Irmão, se eu falar para você que eu entrei numa crise, comecei a me culpar, não fiz isso. Porque uma coisa que a gente vai aprendendo com o amadurecimento é que não dá para chorar o leite derramado. Não dá para a gente ficar lambendo as feridas do passado. O que passou, passou. Cristo faz todas as coisas novas todos os dias. Mas aquilo mexeu comigo. E aquilo mexeu comigo, e foi justo nessa semana de oportunidade que a pastora mandou mensagem para mim falando a respeito do culto, e eu falei, nossa, tem tudo a ver. E, cara, por muitas das vezes é assim na nossa vida. Eu talvez não tive mais a oportunidade de falar para aquele rapaz. Não tive mais, ele infelizmente partiu, não sei verdadeiramente se chegou a confessar Jesus como seu Senhor e como Salvador, mas ficou aquilo dentro de mim, mas eu sabia que tudo tinha um propósito. O Senhor começou a ministrar comigo poderosamente, e eu fui falar com o Fábio depois disso, falei, cara, a gente precisa ser mais ousado, cara, a gente precisa ser mais ousado no Senhor, a gente precisa realmente manifestar esse amor. Vai chegar um dia que Jesus vai olhar para a gente, Ele vai cobrar tudo. Não acha que Ele não vai cobrar, porque Ele vai cobrar o dom, o talento, aquilo que Ele te entregou com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. Ele vai chegar diante de você e vai falar, o que você fez com isso? Te mandei fazer, por que você não fez? E por muitas das vezes acontece isso conosco, aquilo me chocou, mas o Espírito começou a ministrar comigo, falando, Gabriel, isso está acontecendo, mas a partir de agora, eu estou colocando algo novo dentro de você, uma ousadia nova dentro de você, para que você não venha se intimidar. Apesar de eu estar aqui hoje, minha mãe, minha esposa, as pessoas que estão comigo há mais tempo sabem que eu sempre fui um cara muito tímido, nunca fui um cara, Deus sabe do meu coração, nunca
quis talvez aparecer ou não. Sempre preferi estar por detrás das malhadas. Nunca tive esse desejo do meu coração. Mas por muitas das vezes não é sobre nós, é sobre o que Ele quer fazer na nossa vida. E a gente fica sempre retrocedendo. E Deus falando, tenho algo através de você. E quando Deus fala, tenho algo através de você, não é só sobre você, cara. Tem tua família, tem o teu vizinho. Talvez tenha essa pessoa que Deus já te confiou e você não sabe o dia de amanhã. E uma coisa que Deus colocou no meu coração para finalizar: não perca a oportunidade de falar desse amor, cara. Não perca a oportunidade de manifestar esse amor. Não perca essa oportunidade. A maior oportunidade é essa. A maior oportunidade que Ele nos deu foi Ele vir morrer, pagar o preço no nosso lugar e nos fazer um. E agora Ele está dizendo para mim e para você: ei, não perde mais oportunidade não. Não deixa o tempo passar, não deixa as coisas andarem, não. Se eu estou te confiando algo, vai lá, fala, manifesta esse amor, manifesta essa graça. Não amanhã, o amanhã pertence a Deus, cara, mas Deus está te dando possibilidade de viver o hoje. A gente às vezes fica preso no passado ou fica ansioso pelo futuro. Existe um presente, lembra do que eu falei? O Espírito Santo é uma realidade. A gente pregou aqui no início falando: se creres em mim, rios de água viva fluirão do interior. E isso ele falava do Espírito que havia de vir. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então deixa eu te trazer uma boa nova: Jesus já foi glorificado, está sentado à destra de Deus Pai, e o Espírito Santo agora habita em mim, habita em você. O Espírito Santo está aqui nessa noite, e o Espírito Santo está pronto para fazer a obra. Abre o teu coração, se lança nesse altar hoje, se rende, porque um rio de água viva vai fluir no teu interior essa noite. Se rende nesse altar, venha para perto, beba dessa água, essa água que vai saciar a tua sede, não momentânea, mas vai jorrar para a vida eterna. Essa água que vai jorrar para a vida eterna. Abre o teu coração nessa noite, entenda isso nessa noite. Aqueles que já conhecem a Cristo, manifestem o teu chamado, manifestem aquilo que Deus confiou a você. Abre a tua boca, fala do amor de Deus. Se você é de cuidar, cuida. Se você é de pregar, prega. Se você é de louvar, louva. Se você é de dançar, dance. Se você é apenas uma pessoa que dá um abraço, não tem problema, dê o abraço, porque o abraço vale mais do que talvez um montão de palavras que não glorifica o nome de Deus, cara. Ei, vamos se apegar às pequenas e simples oportunidades. Deus tem grandes oportunidades para a gente? Tem. Mas a gente precisa agarrar as pequenas. E não adianta nada ter oportunidade se você não saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Você é filho amado. Deus te escolheu. Deus tem uma grande obra na tua vida. E nessa noite, o Senhor marcou um encontro contigo. Lembra do que eu falei? Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem problema com isso, porque Ele já pagou esse preço. Deus te convida essa noite. Deus te convida essa noite a se render. Se renda essa noite. Se renda esse amor. Eu tenho absoluta certeza de que aqueles que se renderem verdadeiramente essa noite, o Senhor vai escrever uma nova história, assim como escreveu e tem escrito na vida de todos esses que estão aqui, que já o conhecem. Então se renda nessa noite, porque no livro de Romanos diz que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, então verdadeiramente receberás a salvação. O Espírito te convida nessa noite. E se você já o conhece, e se você talvez nessa noite também se sente um pouco afastado, não importa, cara. O altar é lugar de reconciliação. O altar é lugar de novidade.